A noite parecia perfeita. A família reunida à mesa, o jantar servido, taças erguidas para celebrar a chegada do tão esperado bebê. Tudo indicava que aquele seria um momento inesquecível. E de fato foi. Mas não da maneira que todos esperavam. No instante em que o pai sorriu, orgulhoso, a voz frágil e firme da menina ecoou pela sala, cortando o ar como uma lâmina afiada. Ele não é meu irmão. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O olhar de surpresa se transformou em choque. A mãe empalideceu, o pai congelou. O que aquela criança sabia? E mais importante, o que estava sendo escondido naquela família aparentemente perfeita? Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como essa e deixe seu curtir no vídeo para continuar acompanhando. O grande dia finalmente havia chegado. A mansão da família Ferraz estava em festa. Cada canto da casa estava impecável, decorado com arranjos de flores brancas e tons suaves de azul, pois todos esperavam com ansiedade a chegada do novo herdeiro. Os empregados corriam de um lado para o outro, ajustando os últimos detalhes. O chefe da casa preparava pratos refinados, pois logo haveria um jantar de celebração. Arthur Ferraz, o empresário de sucesso, dono de um império no ramo da construção civil, estava radiante. Alto, de olhar marcante e sempre impecavelmente vestido, ele transparecia confiança e poder. Mas naquela noite havia algo mais em sua expressão. Era felicidade pura. Ele sempre sonhara em ter um segundo filho, um menino, um futuro herdeiro para levar seu nome adiante. Ao seu lado, sua esposa, Helena, uma mulher de traços delicados e beleza clássica, tentava esconder a ansiedade. Sentada na grande poltrona de veludo da sala principal, ela sorria para os convidados e apertava levemente as mãos sobre o colo. O parto ocorrera poucas horas antes, e o bebê já estava no quarto, sendo cuidadosamente observado pela equipe médica particular da família. Entre os convidados e empregados que circulavam pela casa, havia uma figura especialmente animada. Alice, a filha do casal. Aos 9 anos, Alice era esperta e cheia de vida. Com longos cabelos castanhos e olhos brilhantes, ela havia esperado ansiosamente pelo nascimento do irmãozinho. Durante meses, ajudou a preparar o quarto do bebê, escolheu brinquedos e até tentou sugerir nomes, embora os pais já tivessem escolhido um: Miguel. Naquela noite, Alice estava inquieta. O vestido azul que usava combinava com uns laços de fita em seu cabelo. Seus sapatos novos brilhavam sob as luzes da mansão, mas ela mal conseguia ficar parada. O desejo de ver o irmão pela primeira vez era maior que tudo. Ela puxou a barra do paletó do pai. "Papai, já posso ver o Miguel?" Arthur sorriu e se abaixou, colocando as mãos nos ombros da filha. "Daqui a pouco, minha princesa. O médico ainda está verificando se ele está bem." Alice fez um biquinho de insatisfação, mas assentiu. O tempo passou devagar para ela. O jantar foi servido. Os convidados brindaram a chegada do novo membro da família e Alice permaneceu impaciente. Até que, finalmente, Helena recebeu um sinal da enfermeira. O bebê estava pronto para ser apresentado. Os empregados abriram caminho quando Arthur segurou a mão da esposa e juntos subiram a grande escadaria de mármore da mansão. Alice o seguiu, o coração acelerado de ansiedade. Quando chegaram ao quarto do bebê, uma babá já os esperava ao lado do berço. "Senhor, senhora, aqui está o pequeno Miguel." Helena se aproximou primeiro e, com um misto de emoção e nervosismo, pegou o bebê nos braços. Ele era pequeno, delicado, envolto em uma manta azul clara. Seus olhos ainda estavam fechados, mas seu rostinho era sereno. Arthur, emocionado, passou a mão pelos cabelos da esposa e olhou para o filho com orgulho. "Meu garoto. Meu pequeno Miguel." Alice se aproximou lentamente. Seu coração parecia querer saltar do peito. Quando finalmente viu o irmão, ficou em silêncio por um instante, apenas o observando. Mas então, algo dentro dela pareceu se inquietar. Ela esperava sentir aquela explosão de amor que todos falavam, mas em vez disso sentiu uma estranha sensação de dúvida. Alguma coisa parecia diferente. A menina franziu a testa, inclinando a cabeça para o lado. Olhou para a mãe, depois para o bebê novamente. Algo não fazia sentido, mas ninguém notou sua reação. Todos estavam ocupados celebrando o momento. "Alice, querida, você quer segurar seu irmão?" perguntou Helena. A menina hesitou por um segundo, mas assentiu. Arthur a ajudou a segurar o bebê com cuidado. Ela sentiu o pequeno corpinho nos braços e por um momento pensou que talvez estivesse apenas cansada ou imaginando coisas. Mas aquele sentimento estranho não foi embora. E naquela noite, enquanto todos dormiam, Alice ficou acordada olhando para o teto de seu quarto.
Algo lhe dizia que aquela história ainda estava longe de acabar, e que aquele bebê não era seu irmão. Os primeiros dias após a chegada do bebê foram movimentados na mansão dos Ferraz. Familiares e amigos faziam visitas constantes, os empregados cuidavam de cada detalhe e Alice, ainda se acostumando com a ideia de ter um irmão, observava tudo com atenção. Mas algo começou a incomodá-la. Sua mãe, Helena, parecia diferente. No início, Alice pensou que fosse apenas o cansaço. Afinal, todos diziam que cuidar de um bebê recém-nascido era difícil. Mas à medida que os dias passavam, a menina percebeu que havia algo mais. Helena estava sempre nervosa. Seus olhos estavam inquietos e seus gestos eram apressados, como se estivesse constantemente fugindo de alguma coisa. Quando alguém perguntava algo sobre o bebê, ela respondia com frases curtas e desviava o olhar. Alice começou a notar pequenos detalhes. Por exemplo, sua mãe evitava segurar Miguel por muito tempo. Quando alguém lhe entregava o bebê, ela o mantinha nos braços apenas por alguns segundos antes de passá-lo para a babá ou para um dos empregados. Diferente de outras mães que pareciam felizes em embalar seus filhos, Helena parecia desconfortável. Uma tarde, Alice a encontrou no quarto do bebê. A menina entrou devagar, sem fazer barulho, e viu sua mãe parada ao lado do berço, olhando para Miguel com uma expressão estranha. Era tristeza, medo, culpa? Alice não sabia dizer, mas a imagem ficou gravada em sua mente. "Mamãe?" chamou baixinho. Helena se sobressaltou. Virou-se rapidamente, forçando um sorriso, mas seus olhos estavam marejados. "Oi, querida, você precisa de alguma coisa?" Alice olhou para o bebê e depois para a mãe. "Você está triste?" Helena piscou algumas vezes como se tentasse se recompor. "Claro que não, meu amor. Está tudo bem, só estou um pouco cansada." A menina não acreditou, mas por algum motivo sentiu que não deveria insistir. Se o comportamento de Helena já estava estranho, o de Arthur também começou a mudar. Antes sempre seguro e imponente, o milionário agora parecia preocupado. Ele passava longos períodos trancado no escritório, atendendo ligações em voz baixa. Quando estava com a família, evitava conversar sobre o bebê. E quando o fazia, soava forçado, como se tentasse convencer a si mesmo de que estava tudo bem. Uma noite, Alice acordou com vozes vindas do quarto dos pais. A porta estava entreaberta e a luz do abajur projetava sombras na parede do corredor. A menina caminhou silenciosamente até lá e ficou parada, ouvindo. "Você precisa parar com isso, Helena." Era a voz do pai. Ele soava irritado, mas havia algo mais. Angústia. "O que está acontecendo com você? Desde que o Miguel nasceu, você parece outra pessoa." "Arthur, por favor." "Não agora." A voz da mãe estava trêmula. "Se tem algo que eu preciso saber, me diga. Você não me esconde nada." "Esconde." Silêncio. O coração de Alice acelerou. Helena demorou a responder e quando falou, sua voz saiu fraca. "Não. Claro que não." Mas Alice, ainda parada na porta, sentiu que aquilo não era verdade. Sua mãe estava escondendo alguma coisa, e de algum jeito seu pai começava a perceber isso. A menina voltou para seu quarto com a mente cheia de perguntas. O que estava acontecendo com sua mãe? Por que ela parecia evitar Miguel? Por que seu pai estava preocupado? Ela não sabia, mas algo dentro dela dizia que aquela história estava apenas começando. Os dias passavam e a estranheza na mansão dos Ferraz só aumentava. Alice, apesar de ter apenas 9 anos, conseguia sentir a tensão no ar. O comportamento de sua mãe continuava estranho e seu pai parecia cada vez mais distante. O clima dentro de casa estava pesado, carregado de algo que ninguém ousava dizer em voz alta. E Alice queria entender o que estava acontecendo. Foi então que, numa tarde silenciosa, algo inesperado aconteceu. Era um dia chuvoso. O céu estava cinza e os empregados se movimentavam em silêncio pela casa. O pai de Alice havia saído para uma reunião importante e sua mãe estava no quarto, alegando estar com dor de cabeça. A menina, sem ter muito o que fazer, decidiu brincar pelos corredores da mansão. Foi quando passou em frente ao escritório do pai e percebeu algo curioso. A porta estava entreaberta. Alice hesitou. Sabia que aquele era um dos poucos lugares da casa onde não podia entrar sem permissão. Seu pai sempre dizia que ali estavam documentos importantes sobre a empresa, coisas que crianças não deveriam mexer. Mas havia algo estranho naquele dia. Alice se aproximou e espiou pela fresta. O escritório estava vazio. A luz do abajur ainda estava acesa e sobre a grande mesa de madeira escura havia uma pasta de documentos aberta. O coração da menina acelerou. Por um instante ficou em dúvida. Deveria entrar? Seu pai ficaria bravo se descobrisse?
Mas a curiosidade foi mais forte. Com passos cuidadosos, Alice entrou no escritório e se aproximou da mesa. Os papéis estavam espalhados e entre eles a pasta parecia ser a mais importante. Ela abriu com cuidado, deslizando os dedos pelas folhas brancas cheias de letras pequenas. No início tudo parecia confuso. Eram documentos médicos, laudos e exames, mas então algo chamou sua atenção. Um nome diferente. Alice franziu a testa. O nome de sua mãe estava ali, mas ao lado da palavra mãe não havia o nome de seu pai. Era outro nome, completamente desconhecido. A menina sentiu um arrepio subir pela espinha. Virou a página e viu mais detalhes, datas que não batiam, anotações rabiscadas no canto do papel. E então, no final do documento, uma frase escrita à mão quase fez seu coração parar. Esse bebê não é dele. Alice arregalou os olhos. Por um momento ficou completamente imóvel, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Sua respiração ficou acelerada e suas mãos começaram a suar. O que aquilo significava? Quem escreveu essa frase? E mais importante, quem era o verdadeiro pai de Miguel? O barulho de passos no corredor fez Alice despertar do choque. Num impulso, ela fechou a pasta e a colocou de volta no lugar. Correu para fora do escritório antes que alguém a visse, o coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Ela voltou para o próprio quarto e se jogou na cama, ofegante. Agora não havia mais dúvidas. Seu irmão não era seu irmão de verdade, e sua mãe estava escondendo um segredo terrível. Mas o que Alice deveria fazer com essa informação? Seu mundo, que antes parecia tão seguro e tranquilo, agora estava desmoronando diante de seus olhos. Aquela noite parecia igual a qualquer outra. Depois de um jantar silencioso, Alice subiu para seu quarto e se deitou, mas seu coração ainda estava acelerado por causa daquilo que havia descoberto no escritório do pai. Esse bebê não é dele. A frase se repetia em sua mente como um eco, e cada vez que pensava nela, um frio percorria sua espinha. A mansão estava mergulhada no silêncio. O vento lá fora fazia as janelas tremerem levemente, e apenas o tic-tac do grande relógio do corredor preenchia a casa. Os empregados já haviam se recolhido e seu pai estava no escritório, como de costume. Alice tentava dormir, mas não conseguia. Algo dentro dela dizia que aquela história ainda não havia acabado. Foi então que, no meio da madrugada, um som baixo chamou sua atenção. Vozes. A princípio parecia apenas um murmúrio, mas conforme Alice prestava atenção, percebeu que era sua mãe. Curiosa, a menina se levantou devagar sem fazer barulho. Caminhou até a porta e abriu apenas uma fresta. O corredor estava escuro, iluminado apenas por uma luz fraca vinda do quarto de sua mãe. Alice saiu do quarto e andou na ponta dos pés até a porta entreaberta do quarto dos pais. Encostou-se na parede e prendeu a respiração. Então, ouviu claramente. Sua mãe estava chorando. Isso nunca deveria ter acontecido. A voz de Helena soava abafada, angustiada. Eu não sei mais o que fazer. Alice sentiu o peito apertar. A mãe continuou falando, mas agora mais baixo, como se temesse ser ouvida. Ele nunca pode saber que o bebê não é dele. Nunca. O sangue de Alice gelou. Ela sentiu um arrepio subir por todo o corpo. Seu pai não podia saber? Aquilo confirmava tudo. O bebê Miguel não era realmente filho dele. Alice levou as mãos à boca para evitar soltar um som de surpresa. Dentro do quarto, Helena continuava falando ao telefone. Se ele descobrir, tudo estará acabado. Ele jamais me perdoaria. Não só por causa de mim, mas porque ele ama esse bebê como se fosse seu. E eu não posso tirar isso dele. A menina fechou os olhos, sentindo o coração bater forte contra o peito. Agora não havia mais dúvidas. Sua mãe havia mentido para o pai. Alice tentou juntar as peças. Se Miguel não era filho de Arthur, então de quem era? Quem era o homem que sua mãe mencionava ao telefone? Porque ninguém podia saber a verdade. Um misto de medo e confusão tomou conta dela. Sua mãe não era uma pessoa ruim. Alice sabia disso. Mas então, por que ela estava mentindo? A menina se afastou da porta, sentindo a respiração pesada. Voltou para seu quarto tão devagar quanto pôde e fechou a porta com cuidado. Se jogou na cama, o coração ainda disparado. Agora ela sabia demais. E de alguma forma sentia que essa verdade poderia destruir sua família. A noite anterior havia sido um turbilhão para Alice. Ela sabia demais. Após escutar sua mãe confessando ao telefone que Miguel não era filho de Arthur, a menina não conseguia mais olhar para seus pais da mesma forma. O segredo agora pesava em seu peito, deixando-a inquieta, ansiosa, com medo do que poderia acontecer. Ela passou a manhã inteira sem conseguir se concentrar em nada.
Brincar já não fazia sentido. Assistir desenhos parecia chato e até suas bonecas, que antes eram suas melhores companheiras, pareciam não oferecer conforto algum. Alice se pegava olhando para Miguel no berço e se perguntava: de quem você é filho? Por mais que fosse apenas uma criança, ela entendia o peso daquela verdade. Seu pai amava Miguel. Ele acreditava que o bebê era seu filho, seu herdeiro. E se descobrisse que tudo não passava de uma mentira, o que aconteceria com sua família? O jantar da verdade. Quando a noite caiu, Helena organizou um jantar especial. A desculpa era celebrar a chegada de Miguel, mas Alice sentia que sua mãe estava tentando consertar a situação. Como se um jantar bonito pudesse apagar tudo o que havia acontecido. A mesa estava impecável, repleta de taças finas, pratos elegantes e velas que iluminavam o ambiente com um brilho suave. Os empregados serviam os pratos enquanto Helena mantinha um sorriso forçado. Arthur, por sua vez, parecia mais animado do que nos últimos dias. Hoje é uma noite especial, ele disse, erguendo a taça de vinho. Quero brindar a minha esposa, que me deu um lindo filho, e a minha filha Alice, que agora é uma irmã mais velha. Nossa família está completa. Alice engoliu em seco. Aquelas palavras soaram como uma faca em seu coração. Nossa família está completa, mas a verdade era que sua família estava sustentada em uma mentira. Ela olhou para sua mãe. Helena baixou os olhos, evitando o olhar da filha. Estava pálida, inquieta, mexendo nos talheres sem necessidade. Alice percebeu o medo estampado em seu rosto. Foi naquele momento que algo dentro dela se rompeu. Ela não podia continuar calada, não podia fingir que nada estava acontecendo. Segurando o garfo com força, Alice sentiu um frio na barriga. Sua voz tremia por dentro, mas quando falou, foi firme e direta. Pai, esse bebê não é meu irmão. O tempo pareceu parar. Arthur ainda segurava a taça no alto, congelado. Sua expressão de felicidade desapareceu como um estalo. Helena arregalou os olhos, pálida como um fantasma. O silêncio na sala de jantar foi absoluto. Os empregados se entreolharam, sem saber se deveriam continuar servindo ou se retirarem. Arthur piscou algumas vezes, confuso. O que você disse, Alice? Sua voz veio mais baixa, mas havia um tom de incredulidade nela. A menina sentiu a respiração falhar, mas já era tarde para voltar atrás. Ela engoliu em seco e repetiu. Miguel, ele não é meu irmão. Arthur abaixou a taça devagar, colocando-a sobre a mesa. Seus olhos azuis, sempre tão firmes, agora estavam cheios de perguntas. Alice, por que está dizendo isso? Helena se levantou abruptamente, a cadeira rangendo no chão. Alice, pare com isso. Isso não é coisa que se fale. Sua voz era afiada, carregada de desespero. Mas Alice não recuou. Ela olhou diretamente para o pai, sentindo as palavras presas em sua garganta, querendo sair de uma vez. Por que é verdade, pai? Ele não é seu filho. Eu ouvi a mamãe falando no telefone ontem à noite. Ela disse que você nunca pode saber a verdade. Eu também vi os papéis no seu escritório. Miguel não é seu filho. Arthur arregalou os olhos. Sua expressão passou de surpresa para choque. Então, de repente, se levantou bruscamente. O quê? Sua voz saiu alta, forte, carregada de incredulidade. Ele olhou para Helena, que agora estava trêmula. Helena, o que ela está dizendo? Helena estava imóvel, o rosto completamente sem cor. Sua respiração estava acelerada e sua mão tremia ao segurar o guardanapo. A sala de jantar, que momentos antes estava cheia de luz e celebração, agora parecia um cenário de tragédia. As taças de vinho sobre a mesa pareciam prestes a explodir com a tensão que pairava no ar. Os talheres nas mãos dos empregados tremiam. O fogo das velas tremulava, como se até mesmo as chamas sentissem o peso da verdade que acabara de ser dita. Arthur, o poderoso e respeitado milionário, estava parado como uma estátua. Seus olhos estavam fixos em Alice, mas pareciam vazios, como se sua mente não conseguisse processar o que tinha acabado de ouvir. Alice. Sua voz saiu quase como um sussurro. O som de seu nome nos lábios do pai fez a menina estremecer. Ela nunca o tinha visto daquele jeito. Frágil, assustado. Ele desviou o olhar para Helena. Diga que isso é mentira. A voz de Arthur estava mais firme agora, mas havia um desespero ali, uma súplica silenciosa. Helena permaneceu de pé, completamente imóvel. O rosto dela estava pálido como um fantasma, os lábios trêmulos, as mãos apertando o guardanapo sobre a mesa, como se aquilo pudesse impedir o desastre de acontecer. Arthur, ela tentou falar, mas a voz saiu engasgada. Os olhos dele ficaram ainda mais arregalados. Diga que isso é mentira. Desta vez, sua voz ecoou pela sala, assustando até mesmo os empregados, que deram um passo para trás.
O corpo de Helena tremeu e lágrimas começaram a se formar nos seus olhos, mas ela não disse nada. E esse silêncio foi a confirmação de tudo. Arthur deu um passo para trás. A sala pareceu girar ao seu redor. Ele levou uma das mãos à cabeça, sentindo um zumbido alto nos ouvidos. O peito subia e descia rapidamente, como se de repente todo o oxigênio tivesse sumido. Não! Ele balançou a cabeça, a voz falhando. Não, não pode ser verdade. Alice sentiu o coração apertar. Ela nunca quis machucar o pai, apenas queria que ele soubesse a verdade. Mas agora, vendo o homem forte e imponente que sempre admirou completamente destruído diante dela, sentiu o peso do que havia feito. Arthur cambaleou. Arthur! Helena gritou, se lançando para frente, mas foi tarde demais. O milionário sentiu suas pernas falharem e, num único instante, seu corpo despencou no chão. O som de seu corpo caindo foi como um trovão, ecoando por toda a casa. Pai! Alice gritou, correndo até ele. Os empregados entraram em desespero. Um deles rapidamente correu para chamar um médico, enquanto Helena se ajoelhava ao lado do marido, segurando seu rosto com as mãos trêmulas. Arthur, por favor, acorde! Ela suplicava, lágrimas agora escorrendo por suas bochechas. O rosto dele estava pálido, o suor escorria por sua testa. Sua respiração estava pesada e irregular. Alice olhava tudo sem conseguir respirar direito. O pai estava imóvel. A mãe chorava desesperadamente e os empregados falavam ao telefone pedindo ajuda. Ela não sabia o que fazer. Por um momento, desejou que pudesse voltar no tempo, que nunca tivesse entrado naquele escritório, nunca tivesse escutado aquela conversa atrás da porta. Mas a verdade já tinha sido dita, e nada mais seria como antes. O quarto estava em silêncio. As cortinas pesadas estavam fechadas, bloqueando qualquer vestígio da luz do sol. O ambiente era tomado por uma penumbra angustiante, quebrada apenas pelo som ritmado da respiração de Arthur e pelo pulsar da verdade, que agora não podia mais ser ignorada. Ele estava deitado na cama, ainda pálido, os olhos fixos no teto. Desde o momento em que desmaiou na sala de jantar, tudo parecia um borrão. Ele não sabia ao certo o que tinha acontecido depois, apenas se lembrava do peso daquelas palavras. Esse bebê não é meu irmão. Seu coração doía mais do que seu corpo. Na cadeira ao lado da cama, Helena estava sentada, os dedos entrelaçados, os olhos vermelhos de tanto chorar. O medo estampado em seu rosto mostrava que ela sabia o que estava por vir. Arthur virou o rosto lentamente, seu olhar agora voltado para a esposa. Diga a verdade. Sua voz saiu baixa, mas firme. Não era um pedido, era uma ordem. Helena respirou fundo, tremendo da cabeça aos pés. Arthur, por favor, sem mentiras. Ele interrompeu, a voz mais dura. Eu quero a verdade agora, Helena. Ela fechou os olhos por um instante. Seu corpo estava tomado pelo cansaço, mas acima de tudo pelo arrependimento. Não havia mais para onde correr. Não havia mais como esconder. Com lágrimas escorrendo por seu rosto, ela finalmente abriu a boca para dizer aquilo que manteve em segredo por tanto tempo. Miguel, não é seu filho. Arthur fechou os olhos, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Ouvir aquilo em voz alta doía ainda mais. Ele segurou o lençol com força, tentando conter a onda de emoções que o atingia. Quem é o pai? Sua voz saiu quase como um sussurro, mas cheia de amargura. Helena respirou fundo, o peito subindo e descendo rapidamente. Ele é fruto de um erro do passado. Arthur franziu a testa. Que erro? Explique direito. Ela cobriu o rosto com as mãos, como se estivesse reunindo forças para falar. Então, finalmente as palavras saíram. Eu tive um envolvimento com um homem. Foi uma única vez, um momento de fraqueza, mas eu jurei que nunca mais aconteceria. Arthur sentiu o coração acelerar. Quem é esse homem? Helena engoliu em seco. Eduardo. O nome ecoou pelo quarto como uma maldição. Arthur sentiu o sangue gelar. Eduardo era um antigo amigo, alguém que já havia trabalhado ao lado dele anos atrás, mas que por algum motivo desapareceu de suas vidas. Agora tudo fazia sentido. Você teve um caso com Eduardo? Ele perguntou, a voz tremendo de fúria e decepção. Não foi um caso. Helena chorava. Foi um erro, um momento de confusão. Eu amava você, Arthur, sempre amei, mas naquela época você estava sempre tão ocupado e eu me sentia sozinha. Eduardo estava lá e eu fui fraca. Mas quando percebi o que tinha feito, cortei todo o contato com ele. Arthur sentiu o peito apertar. Ele passou a mão pelo rosto, tentando controlar a respiração. E agora? Você engravida desse homem? Helena sentiu lentamente, as lágrimas escorrendo. Eu descobri a gravidez quando já era tarde demais. O exame dizia que eu estava grávida de algumas semanas, mas eu sabia que não era seu.
Arthur balançou a cabeça, sentindo-se traído como nunca antes. Por que não me contou? Helena soluçou, sua voz saindo entrecortada. Porque eu tinha medo. Medo de destruir nossa família. Você sempre quis mais um filho e quando o bebê nasceu, vi o quanto você o amava. Eu simplesmente não tive coragem de dizer a verdade. Arthur fechou os olhos, sentindo uma raiva profunda. Você me fez criar um filho que não era meu. Você me fez amar uma mentira. Helena caiu de joelhos ao lado da cama, segurando a mão dele com desespero. Arthur, eu sei que errei, mas Miguel é inocente. Ele precisa de você. Nós precisamos de você. Arthur puxou a mão, afastando-se dela. Não me peça isso. O silêncio tomou conta do quarto. Helena chorava baixinho enquanto Arthur encarava o teto, tentando processar tudo. Então, sem olhar para ela, disse com a voz firme: Saia. Helena olhou para ele, desesperada. Arthur, por favor. Ele a encarou e seus olhos estavam diferentes. Não havia mais amor ali, apenas dor. Saia, Helena. Agora. Helena hesitou por um momento, mas ao ver que ele estava decidido, levantou-se com dificuldade. Seu corpo tremia. Ela deu um último olhar para o marido e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Arthur ficou ali sozinho, sentindo-se mais vazio do que nunca. A revelação mudou tudo, e ele sabia que nada jamais voltaria a ser como antes. O relógio marcava 3 da manhã. A mansão, que sempre fora um símbolo de luxo e harmonia, agora estava envolta em um silêncio sombrio e pesado. Arthur estava sentado na poltrona de seu escritório, segurando um copo de uísque, mas sem coragem de beber. Seus olhos estavam fixos na parede, mas sua mente estava em outro lugar, presa no passado e no futuro que agora não fazia mais sentido. O que ele deveria fazer? O peso da decisão esmagava seu peito. Ele construiu aquela família com tanto amor, com tanta dedicação, e agora tudo estava desmoronando diante dele. No andar de cima, Alice estava acordada, abraçada ao travesseiro, ouvindo a mãe chorar baixinho no quarto ao lado. Ela se sentia estranha, culpada de alguma forma. Será que não deveria ter falado nada? Mas era errado mentir, não era? Miguel, o bebê inocente, dormia tranquilo no berço, sem saber que sua existência havia mudado para sempre o destino daquela família. O sol começou a nascer. Arthur não dormiu. Ele se levantou, ajeitou o paletó e foi até o quarto de Helena. Quando abriu a porta, a encontrou sentada na beira da cama, os olhos vermelhos de tanto chorar. Arthur! A voz dela saiu fraca, carregada de arrependimento. Ele ergueu a mão pedindo que ela não falasse nada. Caminhou até a janela e respirou fundo. Era hora de decidir. Eu não posso perdoar o que você fez. Sua voz era firme, mas havia dor nela. Helena fechou os olhos, esperando o pior. Você quebrou a confiança que era a base de tudo. E eu simplesmente não consigo olhar para você sem sentir essa traição queimando dentro de mim. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Isso significa que você vai nos deixar? Arthur virou-se devagar e olhou para ela com olhos cansados. Eu não vou abandonar Alice. Nunca. Ela é minha filha e sempre será. Vou continuar sendo o pai dela, dando todo o amor que sempre dei. Mas quanto a nós, ele fez uma pausa. Helena prendeu a respiração. Nosso casamento acabou. As palavras atingiram Helena como um golpe no peito. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez sabia que não havia mais volta. E Miguel? Ela perguntou com a voz embargada. Você vai rejeitá-lo? Arthur apertou os punhos. Essa era a decisão mais difícil. O bebê não tinha culpa de nada. Era apenas uma criança indefesa e inocente. Mas como ele poderia olhar para aquele menino e não lembrar da traição? Como poderia criá-lo sem sentir a sombra do passado em cada momento? Ele fechou os olhos por um instante. Eu preciso de tempo. O adeus e um novo começo. No mesmo dia, as malas de Helena foram feitas. Arthur contratou um advogado e deixou claro que ela teria todo o suporte financeiro, mas não viveria mais ali. Ela teria que sair da mansão. Alice chorou quando viu a mãe partir. Mas para onde vocês vão? Perguntou soluçando. Helena segurou o rosto da filha e abraçou forte. Vamos encontrar um lugar novo, minha pequena, mas você sempre poderá me visitar. Arthur estava parado ao lado da porta, sem dizer nada. Miguel, no colo da babá, abriu os olhinhos e balbuciou algo sem sentido. Arthur olhou para ele. Sentiu um aperto no coração. Aquele menino era inocente. Quando Helena entrou no carro e partiu, Alice olhou para o pai com lágrimas nos olhos. Eu só queria a verdade, papai. Arthur se ajoelhou diante dela, segurou suas pequenas mãos e a olhou nos olhos. A verdade é importante, meu amor. Mas às vezes ela dói.
Ele a puxou para um abraço apertado, sentindo o coração pesado, mas sabendo que precisava seguir em frente. O tempo passou. Alice continuou a visitar a mãe e o irmão, que crescia forte e saudável. Arthur, apesar de tudo, sempre ajudava Miguel de longe, garantindo que nada faltasse a ele. Mas o vazio dentro de si nunca sumiu completamente. Ele reconstruiu sua vida, mas nunca esqueceu o dia em que tudo mudou. E no fundo sabia que algumas feridas nunca cicatrizam por completo. 3 anos se passaram desde o dia em que a verdade veio à tona e tudo mudou na vida de Arthur, Alice e Helena. No começo parecia que as feridas nunca iriam cicatrizar, mas o tempo, como sempre, seguiu seu curso e trouxe com ele novas perspectivas, novos desafios e, acima de tudo, novas oportunidades de cura. Arthur, antes um homem quebrado pela traição, aos poucos reconstruiu sua vida. No início, ele se dedicou ainda mais ao trabalho, tentando ocupar a mente com números e negócios, mas logo percebeu que o dinheiro não preenchia o vazio em seu coração. Alice cresceu e se tornou uma menina mais madura e compreensiva. Ainda amava profundamente a mãe e o irmão, mas também amava o pai. E foi ela quem ajudou Arthur a enxergar o que realmente importava. Certa noite, Alice estava sentada na varanda da casa nova, olhando as estrelas ao lado do pai. Ela já tinha 12 anos, mas sua sabedoria parecia pertencer a alguém muito mais velho. "Papai, você ainda sente raiva da mamãe?" perguntou ela, abraçando os joelhos. Arthur suspirou. "Não mais, filha. A raiva passou. Agora só ficou uma lembrança do que aconteceu." "E Miguel, você ainda não gosta dele?" Arthur ficou em silêncio por um momento. Ele nunca chegou a odiar o menino, mas por muito tempo o via como um símbolo da traição. Cada vez que olhava para Miguel, lembrava-se do erro de Helena e da dor que sentiu. Mas o tempo foi mudando isso. Miguel estava crescendo e começava a perguntar sobre o outro papai. Ele sempre ouvia Alice falar de Arthur com carinho e para ele não existia outro pai. "Eu nunca deixei de me importar com Miguel, filha, mas eu precisava de tempo." Alice sorriu como se esperasse essa resposta há anos. "Então você pode vê-lo de novo? Ele sempre pergunta de você. Ele quer te conhecer de verdade." Arthur olhou para a filha e percebeu o quanto ela era forte. "Acha que ele me aceitaria depois de tanto tempo?" Alice riu baixinho. "Papai, ele tem 3 anos. Se você aparecer com um sorvete e um brinquedo, vai ser o melhor dia da vida dele." Arthur soltou uma risada sincera, a primeira em muito tempo. E foi ali que ele percebeu. Ele estava pronto para dar um passo à frente. Na semana seguinte, Arthur tomou coragem e mandou uma mensagem para Helena. "Quero ver Miguel, se você permitir." A resposta veio rápido. "Claro, ele vai adorar te ver." No sábado, Arthur foi até a casa onde Helena e Miguel moravam. O coração batia forte. Ele não sabia como seria. Não sabia o que sentiria ao olhar para o menino depois de tanto tempo. Quando a porta se abriu, Miguel apareceu, segurando um carrinho de brinquedo na mão. Seus olhinhos curiosos se fixaram em Arthur. Era impressionante como ele se parecia com Helena. Houve um momento de silêncio, como se os dois estivessem se estudando. Mas então, antes que Arthur pudesse dizer qualquer coisa, Miguel abriu um enorme sorriso e disse: "Papai." Arthur sentiu um nó na garganta. Ele olhou para Helena, confuso. "Ele acha que sou o pai dele?" Ela sentiu, sorrindo com lágrimas nos olhos. "Para ele, você sempre foi. Ele ouve Alice falar de você o tempo todo." Arthur se ajoelhou e abriu os braços. Miguel não hesitou. Correu e se jogou nos braços dele. Naquele momento, toda a dor, toda a raiva e toda a mágoa desapareceram. Arthur percebeu que não precisava ter um laço de sangue para amar aquele menino. Miguel não era responsável pelos erros do passado. Ele era apenas uma criança que queria amor. E Arthur estava pronto para dar. O tempo passou e a relação entre Arthur e Miguel se fortaleceu. Ele não voltou com Helena, mas também não guardava mais ressentimento. Aos poucos, os dois construíram uma relação saudável de amizade, focada no bem-estar dos filhos. Alice ficou feliz. Ela sabia que a família dela nunca voltaria a ser a mesma de antes, mas de certa forma agora era ainda melhor. E um dia, enquanto brincava com Miguel no parque, Arthur percebeu algo que nunca havia imaginado. Ele não apenas aceitou o menino como parte de sua vida, ele o amava como um filho. E naquele momento soube que finalmente havia encontrado paz. Porque família, no fim das contas, não é sobre laços de sangue. É sobre amor. O tempo seguiu seu curso. Alice já estava com 15 anos, entrando na adolescência com sua alegria contagiante e um coração generoso.
Miguel, com 6 anos, era um menino esperto, cheio de energia e cada vez mais apegado a Arthur. A relação entre todos havia se transformado completamente. O que antes era dor e mágoa, agora era aprendizado e amor. Arthur, depois de muito tempo, havia reencontrado a paz. Ele já não via Miguel como um lembrete da traição de Helena. Pelo contrário, ele o via pelo que realmente era, um menino inocente, seu filho do coração, que o amava incondicionalmente. Helena seguiu sua vida. Ela nunca tentou voltar com Arthur, pois sabia que o estrago que havia causado era irreversível, mas encontrou um novo caminho. Ela mudou, amadureceu e se tornou uma mulher mais forte. Mesmo separados, Arthur e Helena aprenderam a dividir a responsabilidade de criar os filhos e, surpreendentemente, se tornaram grandes amigos. Mas havia algo que Arthur ainda não tinha descoberto, algo que mudaria tudo mais uma vez. Era um dia comum. Arthur estava sentado no sofá, lendo um livro, quando Miguel subiu no seu colo com os olhos brilhando de expectativa. "Papai, posso te pedir uma coisa?" Arthur sorriu, fechando o livro e bagunçando os cabelos do menino. "Claro, campeão." "O que foi?" Miguel hesitou por um segundo e então disparou. "Eu quero ter o seu sobrenome." Arthur ficou sem palavras. O coração dele bateu mais forte. Ele não esperava aquilo. "O quê?" Miguel abriu um sorriso tímido. "Eu sou o único que não tem o nome do papai. Alice tem. Eu queria ter também. Queria ser Miguel Ferraz, igual você." Arthur sentiu um nó na garganta. Ele sempre esteve presente na vida de Miguel nos últimos anos, mas nunca havia considerado legalmente adotá-lo. Ele não sabia o que responder. Parte dele ainda tinha medo. Mas então, Alice entrou na sala e olhou para ele com um sorriso. "Pai, você já o ama como filho. Por que não tornar isso oficial?" Arthur olhou para Miguel. Olhou para os olhos esperançosos daquele menino, e naquele momento soube a resposta. "Você quer ser meu filho de verdade, Miguel? Com meu nome e tudo?" Miguel assentiu animado. Arthur respirou fundo. "Então, você será." O processo demorou meses. Helena ficou emocionada quando soube da decisão e apoiou sem hesitar. "Se há alguém que merece ser o pai dele, esse alguém é você, Arthur." Quando finalmente chegou o dia da audiência final, Miguel estava ansioso. Ele vestiu sua melhor roupa e segurou forte a mão de Arthur no tribunal. No final da audiência, o juiz bateu o martelo e declarou: "A partir de hoje, Miguel Ferraz é oficialmente filho de Arthur Ferraz." Miguel pulou no colo do pai e o abraçou forte. Arthur, segurando o menino nos braços, soube que sua família estava completa. Os anos passaram. Alice cresceu e foi para a faculdade. Miguel também cresceu e se tornou um jovem brilhante. Arthur encontrou um novo amor, alguém que respeitava sua história e que amava seus filhos como se fossem dela também. E mais do que tudo, ele encontrou paz. Ele percebeu que família não é sobre sangue, é sobre amor, perdão e escolhas. E no final, essa foi a maior lição que a vida lhe deu. Porque o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.